Ageu 2, versículo 9 diz a palavra do Senhor: o templo é reerguido novamente. A palavra nos escreve que Deus manda construir novamente o templo do Senhor. O povo havia ficado preso na Babilônia. E quando Neemias ele vai servir ao rei, e o rei nota que o rosto de Neemias está triste. E o rei pergunta para Neemias por que ele estava tão triste. E Neemias, falando para o rei que ia perguntar a Deus o que ele poderia pedir para que o rei o abençoasse. Ele sai da presença daquele rei e ele volta trazendo uma resposta de Deus. E ele pede ao rei da Babilônia que lhe desse cartas de liberdade para ele poder reconstruir novamente os muros, as casas e o templo de Israel. Porque ali os teus pais que estavam mortos estavam enterrados naquela cidade. E Neemias se sentia triste porque a cidade havia sido destruída e eles haviam sido levados presos para a Babilônia. E ali o rei, observando o pedido de Neemias e vendo que Neemias havia servido ele há 20 anos com alegria de alma e de coração, ele lhe dá cartas e ele sela aquelas cartas para que Neemias possa novamente reconstruir a casa dos seus pais, a casa de Deus. E ele vai novamente e ele ali recebe do rei não só as escrituras seladas para atravessar as províncias, mas ele vai com todos aqueles ornamentos que o rei manda entregar para ele, materiais, homens capacitados babilônicos para reconstruir novamente o templo. E diz a palavra de Deus que eles, seguindo para passar pelas províncias, eles tinham as cartas, eles tinham as ordens orientadas pelo rei. Eles atravessam aquele lugar e, chegando em Jerusalém, eles acham todos os monumentos, todas as casas, os muros todos derrubados. E diz a palavra do Senhor que Neemias rodeou a cidade 3 dias e 3 noites sem falar uma só palavra. E ali ele fez um plano estratégico na sua mente. Ele descreve ali o que ele vai fazer naquele local. E a primeira coisa que Neemias tem que fazer é tirar todos os entulhos. Ele havia planejado um propósito de limpeza daquele lugar, mas ele não podia contar para as pessoas o que ele tinha que fazer. E ali ele faz com que todos os entulhos, todas aquelas pedras, todos os pedregulhos que estavam destruídos dos muros, das casas e do templo, ele limpa aquele lugar. Eu quero dizer para você, quando Deus quer reconstruir a sua cidade, quando Deus quer reconstruir a sua casa, a primeira coisa que Deus manda dizer que é para limpar o lugar, tirar todas as pedras, tudo aquilo que está atrapalhando a sua obra, tudo aquilo que está dentro do seu coração, toda angústia, toda tristeza, toda mágoa, toda raiva, e Deus manda limpar aquele lugar. E Neemias começa a limpar aquele lugar. E ele começa a colocar tudo limpo primeiro, para primeiro, depois começar a reconstrução dos muros. E ele começa a levar os homens que ele recebeu do rei, vários homens, para poder construir o templo. E eles constroem, juntamente com os judeus, novamente o templo. Deus agora vai reconstruir a casa dele. Deus vai reconstruir os muros para que haja proteção. Deus quer reconstruir na nossa vida muros espirituais. Deus quer construir casas para que nós possamos habitar com segurança. E ali a palavra do Senhor fala que faltava construir o templo. E ali eles construíram aquele templo em turnos, de manhã, de tarde e à noite. E a palavra do Senhor nos diz que nós devemos trabalhar para o Senhor de manhã, de tarde e à noite. E ali eles trabalhavam sem cessar. E eles estavam ordenados para poder colocar aquele lugar em ordem. E eles reconstroem as casas, os muros e o templo. Mas as escrituras nos falam que quando o templo fica de pé, quando o templo é erguido, a palavra de Deus nos diz que os velhos começaram a chorar e os novos começaram a sorrir.
porque o templo que foi construído pela segunda vez era mais simples. O templo não tinha tantos ornamentos de ouro e nem prata, mas quando o Senhor vê o coração daquelas pessoas que estavam diante da presença dele, ele faz uma promessa que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Talvez a sua primeira casa que você construiu na sua vida conjugal ou na sua vida espiritual foi destruída e ali não foi convidado à presença de Deus, porque no segundo templo Deus fazia essa promessa porque ali ele ia encher aquela casa de glória. E quando chega o segundo templo, segunda casa reconstruída, Deus promete encher o poder e a graça do Espírito Santo sobre aquele lugar. E Deus vai encher sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua nova morada, sobre a vida espiritual sua, a presença de Deus. A presença do Senhor não vai faltar na sua vida, porque o Senhor promete encher a sua casa de glória. E ali o Senhor faz com que aquele lugar permaneça a presença dele. Eu quero dizer para você que quando você for reconstruir novamente a sua vida, seus empreendimentos, seus negócios, a sua vida sentimental ou espiritual, convida Deus para entrar nesse negócio. Convida Deus para entrar na sua casa e encher ela de glória, encher da presença de Deus, porque assim diz o Senhor. O Senhor quer manifestar o seu poder. Deus quer manifestar a sua honra e a sua glória nesse lugar. E assim Deus quer fazer novamente a sua vida ficar novamente de pé. Deus quer erguer os muros, colocar proteção ao redor da sua casa. E Deus quer colocar a sua casa em ordem, assim diz o Senhor dos Exércitos.